termo latino, hoje em dia, por conta da cultura americana, se aplica aos mexicanos, por conta da língua espanhola. E, em certo sentido, também se aplica a nós brasileiros. Ainda que não se aplique muito bem por causa da profunda identidade entre Portugal e Espanha, que acontece esse conflito. É difícil chamar um brasileiro de latino quando você faz um termo genérico, né? Você engloba várias diferenças. Um gênero de uma espécie só, já que a América Portuguesa é um país só, é estranho. Então, por isso que o termo latino ele se torna meio besta para usar para brasileiro. Você pode, em certo sentido, dizer que latinos são todos aqueles povos que falam línguas derivadas do latim, que era a língua que acabou sendo adotada em várias províncias do Império Romano por conta da romanização. Com certeza Itália, Portugal, Espanha e França são latinas. Quem sabe até a Romênia, porque fala uma língua derivada do latim, apesar da população etnicidade eslava. Eu não vou entrar em etnicidade porque houve muita migração na antiguidade, né? É curioso, só como um adendo, pesquisas do DNA feitas nas remanescentes daquela época mostra que no começo da República Romana, de fato, a população romana tinha DNA europeu. Durante o Império, o DNA da população passou muito para o oriental, houve muita migração, especialmente do Oriente para a cidade de Roma. O DNA europeu só voltou mesmo forte na bacia do Mediterrâneo com essas invasões bárbaras, ou seja, os bárbaros trouxeram de volta a etnicidade europeia para a bacia do Mediterrâneo. Mas esse campo de DNA e raça é uma questão muito espinhosa e a gente sabe que a questão cultural por vezes acaba vencendo, então evite-se entrar nessa seara. Assim como já falamos na questão do Rapto das Sabinas, né, a situação política ela infecciona muito, até mesmo a pesquisa histórica. Muito bem, mas hoje em dia, como eu disse, o termo latino se aplica aos que falam latim. Mas na antiguidade, o termo latino era muito diferente do que a gente tem hoje. Porque você usa o quê? Você usa latino como um gênero de povos da qual os romanos se encaixam. Então os romanos são latinos. De onde vem o termo latino? De acordo com a Eneida, latino era o nome do rei dos aborígenes, da cidade de Laurento, a qual Enéas casou com a filha Lavínia, e para homenagear ele uniu troianos e os italianos, dando o nome de latinos. Mas isso é a lenda, né? Latinos são os povos italianos, o termo italiota, que viviam na região do Lácio. A Lácio é aquela regiãozinha em volta do rio Tibre, cercada pelos Alpes. Hoje em dia na Itália há realmente a região do Lácio, há o estado do Lácio, Lazio, como eles falam. Não mudou muito em relação à antiguidade. Mas o que acontece? O pessoal na antiguidade dizia que Lácio vem do termo, na verdade é latim, vem do termo letere, esconder-se. Diz a lenda que quando Júpiter destronou Saturno, o pai dele, ele se escondeu no Lácio, letere. E lá ele fundou uma cidade lendária na época de ouro, do governo de Saturno, que inclusive é dita por Platão como ser a época que o tempo girava para trás. Então os romanos entendiam Lácio pelo termo, mas como eu falei, isso é tudo lenda. Os romanos, eles são tidos como povos latinos. Eles são o povo latino por excelência, Eles são os latinos por excelência. Mas na antiguidade, eles se viam diferentes dos latinos. Os latinos eram os outros povos do Lácio que viviam em torno de Roma. Já os romanos não se encaixavam, não se viam como latinos. Eles viam os latinos como inimigos. É irônico hoje em dia falar isso, Porque a história ela acaba passando realmente um borrão em tudo. Por quê? Os latinos foram os primeiros povos a viverem a romanização, o que também não foi muito difícil, porque eles tinham praticamente uma cultura semelhante. Se Roma era uma cidade latina, a romanização dos latinos, na verdade Roma já era latina. Assim, o que acontece? O que você tem é que o direito do cidadão romano passou para os latinos, Como eles foram os primeiros povos a serem conquistados pelos romanos, os primeiros inimigos junto com os etruscos, eles obviamente foram dos primeiros a ter laços de familiares, laços políticos, e acabaram gradativamente em várias lutas contra Roma, eles acabaram tendo reconhecida a cidadania romana, foram os primeiros povos a ter a cidadania romana. Esse processo durou séculos, aconteceu agora, Eu estou indo para frente e para trás na explicação, porque vocês ouvem muito falar o termo latino, para entender isso, que nesse período da monarquia e da república, latino não era romano, entendeu? A tal ponto que quando foi passada a lei para conceder direitos políticos aos latinos, senadores da velha guarda, reaças do Senado romano, falavam que jamais iriam ver realmente um latino sentando no Senado romano. Coisa que você ouvindo hoje em dia, você fala assim, mas vem cá, vocês não são romanos, vocês não são todos latinos, vocês não falam latim, vocês não são povos italiotas da mesma origem étnica, como é que você vai dizer que um latino não vai sentar no Senado romano? Pois é, mas naquela época realmente os romanos eles se viam diferentes dos latinos, Os latinos eram inimigos e
aliados, né? Então, assim, os latinos e os romanos eles se aliavam e brigavam, eles eram os verdadeiros inimigos. Os povos italiotas, especialmente os povos que viviam nos Alpeninos, né, os Apeninos, a cadeia de mão passa pela Itália, os Volscos, os Ecos, os Samitas, eram bem casca-grossa. E os etruscos, né, no norte do Lácio, né, na Etrúria, na atual Toscana, eles também eram povos muito avançados. Então os latinos eles estavam literalmente cercados por povos muito fortes. Guerreiros. Usualmente povo de montanha, povo muito forte na guerra. Então os latinos eles se aliavam numa Liga Latina, que ela foi criada por Roma, e frequentemente os latinos se aliavam e brigavam com os romanos por essa Liga Latina. Mas Roma era a cidade mais forte da Liga Latina. E era um pacto defensivo, né? Os romanos e os latinos iam para a guerra e eles conseguiam se defender bem dos outros povos italianos, inclusive dos gauleses, né? É importante notar o seguinte, o norte da Itália, onde a gente chama de Lombardia, Milão, Parma, aquela região do Vale do Pó, ela era habitada pelos celtas, pelos gauleses. A gente fala gaulês, a gente se lembra da França, mas essa Gália transalpina, a Gália cisalpina, deste lado dos Alpes, do ponto de vista romano, era realmente habitada pelos celtas, pelos gauleses. E esses gauleses eram inimigos da Itália inteira, porque eles eram mais fortes ainda que os italianos. E no sul da Itália viviam os gregos. O sul da Itália, do lado da Grécia, né? Então toda aquela região era colonizada pela Grécia. E mesmo os gregos, que eram razoavelmente fortes na guerra, temiam os italianos e os gauleses. Os gregos, inclusive, aquela região de Marsella, do sul da França, foi colonizada também pelos gregos, né? Que tiveram muita briga com os gauleses, já os transalpinos, né? Da França mesmo. Ou como os romanos chamavam, Gália Cabeluda, Gália Comata, que só foi conquistada no final da República pelo Júlio César. Aquela região ali de Marsella foi durante a Guerra Púnica, período republicano. Como esta não é uma aula cronológica, né, é uma aula espacial para falar de um povo, eu estou indo para frente e para trás na história. Né, os latinos eles tinham uma liga. Essa liga era chefiada pelos romanos, por ser a cidade mais forte do Lácio. Houve muita mudança política dentro dessa liga, conforme os romanos e os latinos eles tinham mais ou menos força política. Grosso modo, houve muita guerra entre os romanos e os latinos, ou guerras não entre a Liga Latina e os romanos, houve sim, por exemplo, a Batalha do Lago Regilo e as Guerras Latinas, porém houve muita guerra individual entre os romanos e os latinos e também havia pactos entre Roma e as cidades latinas. O que é registrado é que a Liga Latina era formada por algumas cidades, Alba Longa, Ardea, Arícia, Caméria, Cora, Lavinium, Lanuvium, Pomércia, Tibur e Túsculo. Alba Longa foi destruída por Roma, Caméria foi destruída por Roma, Gabius não está nessa lista, mas foi conquistada por Roma depois. Tem aquela cidade que o Anco Márcio Politório destruiu e absorveu a cidade por Roma. Então, ou seja, o estado dos latinos em relação aos romanos varia muito de cidade. Lembrando que cada cidade dessa era uma cidade-estado. Então você vai dizer que um habitante de Gabius e de Árdia, entre si, eles eram inimigos, eles eram estrangeiros, né? No latim, a palavra para estrangeiro hostis vem da raiz hostil, ou seja, na antiguidade, por conta da situação dos deuses locais, todo estrangeiro era potencialmente inimigo. Essas cidades-estado italianas latinas, elas tinham várias relações entre elas de muita complexidade. Porém, o que aconteceu com os latinos, aconteceu com o Império Romano inteiro. O que acontece? O primeiro estado do direito internacional com a cidade-estado de Roma era ou de aliado ou de inimigo. Frequentemente, aliados de Roma se tornavam inimigos. Alguns continuaram aliados. No final, nós sabemos que, por várias maneiras, caíram todas dentro do Império Romano. O que acontece? A cidade se tornava aliada de Roma, ela ia para a guerra com Roma e dividia os espólios. Frequentemente, os romanos tomavam vantagem nisso. Por várias vicissitudes da história, vários aliados se tornaram inimigos. Quando os aliados se tornam inimigos, começa o direito da guerra. Na antiguidade, você tinha o direito de destruir uma cidade inimiga, escravizar suas mulheres e crianças e matar os homens. As cidades derrotadas por Roma ou destruía, ou escravizava a população, ou concedia direito político. Roma frequentemente ela vencia no campo militar, mas era derrotada no campo político. Por quê? Muitas vezes era vantajoso para os romanos, para aplacar a situação, eles perderem mesmo no campo político, ainda que vencidos no campo militar. Isso aconteceu 2 vezes, houve 2 guerras. A primeira dizem que talvez tenha sido lendária, de povos aliados dos romanos, em períodos históricos diferentes, exigindo o direito político dos romanos, porque era muito vantajoso ter o direito de cidadão romano. Então houve a Guerra Latina, por volta do século IV a.C., e a Guerra Social, no século I a.C. A Guerra Latina foram os latinos contra Roma, exigindo direitos políticos e alguns dizem que traindo os romanos, como indubitavelmente os grandes líderes da Liga Latina. E também a Guerra Social era a Guerra dos Aliados, né? Sodales em
em latim, da palavra que vem do termo soldado, também pode significar aliado. Então eram os outros, depois que Roma conquistou a Itália inteira e tomou a Itália para o Império Romano, né, os povos italiotas se tornaram sodales de Roma. E os sodales, os sociais, né, queriam os mesmos direitos do cidadão romano. O mundo inteiro aconteceu esse fenômeno que acontece primeiro com Lácio. Você entra em conflito com Roma, Roma vence, mas você adquire os direitos romanos. Então, todo o povo ele acaba sendo incorporado no Império Romano. Quando o poeta antigo diz que Roma uniu em si o que antes era mundo, não é mentira, entendeu? Roma foi uma força totalmente unificadora no mundo antigo, não porque os romanos quisessem, mas porque foi a história natural. Ou seja, começou dando o direito político aos latinos, depois aos italianos, depois aos gauleses, aos espanhóis, aos sírios. Finalmente o imperador Caracalla falou, acabou isso aí, todo mundo é cidadão romano, tá bom? E como cidadão romano, todo mundo paga imposto pra mim. Então o que acontece? Todo mundo no Império Romano acabou virando cidadão romano. Mas antes de ser cidadão romano era o direito disputado à tapa. A gente vê no Atos dos Apóstolos que São Paulo teve uma série de prerrogativas especiais no julgamento dele por ser cidadão romano. Como Paulo, um judeu, conseguia cidadania romana, ninguém sabe. O pessoal suspeita que ele talvez tenha subornado para conseguir cidadania. Ser cidadão romano era muito vantajoso. Os latinos e os italianos brigaram por ser cidadãos romanos. Na época inclusive do imperador Cláudio, que é tecnicamente o terceiro imperador, ele quis conceder a cidadania romana aos gauleses senones da França, que eram os mais aliados dos romanos. E o pessoal tirou sarro, vamos ver um gaulês ruivo e cabeludo sentar no Senado romano. Mas isso evoca aquele problema lá do início da República também, do pessoal não aceitando o latino sentando em Roma. Porque latino era um outro povo, assim como os gauleses. Mas o que acontece? Como o Império Romano acabava juntando todo mundo dentro do braço de Roma, todo mundo acabou virando romano. O que era para o latino, que brigou com Roma na Batalha do Lago Regilo, se tornou para os gauleses, que brigaram com Roma contra Júlio César. No final, todo mundo conseguiu direito. E no final da história, ficou aquela briga inteira de todas as províncias tentando manter o Império Romano. Até hoje, até quase a Revolução Francesa, o termo Sagrado Império Romano Germânico estava aí, né? A própria Alemanha, que nunca foi romanizada, lutando para manter o termo Império Romano. Todos os povos realmente quiseram ser romanos, e então Roma se tornou uma ideia. Quem diz que Roma nunca caiu. Roma continua sendo a ideia de civilização, se torna Romania. Importante esse trânsito realmente entre a ideia de Roma cidade-estado, Roma império e estados que querem ser os sucessores de Roma ou que seguem a ideia de estado de Roma. Os primeiros povos realmente que foram o piloto da romanização foram os latinos, né? Os povos que viviam no entorno de Roma, que se beneficiavam da aliança com Roma e também se prejudicavam das brigas com Roma, né? Porque Roma era muito forte. Agora, só para um registro, como nós estamos no período monárquico, nessa época os derrotados ainda conseguiam ser absorvidos dentro do limite de Roma, da cidade de Roma. Quando passa para o período mais tarde republicano, a cidade não comporta mais tanta gente, os romanos começam a criar os municípios, que são o quê? Colônias de cidadãos romanos fora de Roma, mas pessoas que têm direitos romanos. Claro que isso gera alguns problemas, porque como a eleição era presidencial, nem sempre os colonos votavam, mas os colonos viravam uma mão de obra militar de reserva. E esses colonos romanos, obviamente, levavam a língua latina e o direito romano para as cidades conquistadas por Roma, para território conquistado por Roma. E foram esses municípios e colônias que geraram toda a romanização da Europa. E romanizou-se muito rapidamente a Europa, né? Não só pela ideia do direito, como também pela língua, né, que os romanos levavam com ela. Língua essa, latim, língua do Lácio, no final se tornou a descrição dos latinos. Mas latinos originalmente eram um povo que vivia na região do Lácio, no entorno, amigos e inimigos de Roma.